É gostoso falar feedback, mas e a prática dos feedbacks? Será que rola? Bom, nós vamos agora conversar sobre esse assunto. Na verdade, a gente vai conversar, a gente vai ouvir e vai aprender. Porque feedbacks contínuos podem ser interessantes ou não. A importância do diálogo nas organizações. Com ele, nosso querido professor Jex. Bom dia! Bom dia Vanusa, bom dia a todos. Estamos aqui com mais um quadro Dica X e hoje nós vamos falar sobre esse tal feedback, que é essa palavra inglesa que já passou a fazer parte do nosso vocabulário, que significa ter um retorno, dar uma devolutiva e tem tudo a ver com a boa comunicação ou não, dependendo da forma, como a Vanusa até citou, da maneira como você vai conduzir esse feedback. E aqui eu te trago várias dicas interessantes dos tipos de feedback, como dar um feedback e como receber um feedback, porque também é muito importante. Então nós vamos falar sobre esse poder do feedback, principalmente na tua carreira profissional, para que você possa crescer cada vez mais. E aí eu te trago algumas dicas para mostrar para você que o feedback é esse retorno, é exatamente essa devolutiva. E vai depender muito da maneira como a pessoa que vai conduzir vai comunicar esse feedback, ou seja, de que maneira ela vai te tratar. Qual é o tom de voz? Vai depender da situação também. Imagina no calor da emoção, você recebe um feedback daquele chefe autoritário e aí vai falar coisas que não são tão agradáveis e vai te deixar muito para baixo. Será que isso já aconteceu com você? Muitas vezes as pessoas são demitidas e não tem esse feedback, elas não sabem o porquê. Muitas vezes você participa de uma entrevista de emprego e aí não recebe o feedback porque você não foi ali colocado naquela empresa, porque não gostaram de você. E aí você fica sem entender, por que será? Será que foi meu currículo? Será que foi na entrevista eu falei alguma bobagem? Então é muito interessante também que esse feedback, ou seja, essa devolutiva seja dada. E aí nós vamos ver aqui que os feedbacks ele tem vários benefícios, que vai servir exatamente para que você possa melhorar a condução do teu trabalho, você vai aprimorar, você vai ter uma comunicação melhor com os teus colegas, porque quando você recebe um feedback, geralmente é para que você possa melhorar, para que você possa crescer, mas só para lembrar você, não é apenas para dar feedbacks, para criticar, puxar a orelha, dizer que não foi legal. Feedback serve também para que você possa crescer cada vez mais, porque você fez algo muito bom. E aí eu vou falar para vocês exatamente de 7 tipos de feedback. Como assim, professor Jack? Tem tudo isso? Tem muito mais, mas eu só trago 7 por conta do tempo. E vamos lá, para todos esses tipos de feedback. O primeiro é um feedback construtivo. O nome já diz tudo, eu quero te ajudar a construir. Você fez algo que não foi legal, e aí eu vou te dizer o que você precisa melhorar. Será que a tua comunicação é porque você está chegando atrasado e você precisa mostrar para a pessoa o porquê? E eu vou construir com você, olha só, os teus atrasos não estão legais. E o que tem acontecido? Vamos entender, vamos descobrir o porquê disso está acontecendo, porque está atrapalhando a nossa equipe. Aí eu vou conversar com você, eu como líder, para que eu entenda e dar uma solução para isso. A gente buscar uma solução. Quando é um feedback positivo, é muito interessante porque você vai elogiar, reconhecer, parabenizar. Vanusa Coelho fez isso muito bem agora há pouco com o Ed. E isso é muito importante. Quando eu estou ao lado de uma pessoa que me ajuda, que está ali sempre para colaborar, que me dá um apoio, às vezes até não só com alguma atitude, mas com palavras, esse é um feedback positivo que a gente precisa dar. A gente precisa dar feedbacks positivos para os nossos amigos, parceiros, quando manda uma mensagem, quando vê um vídeo legal nas redes sociais, a gente coloca lá, olha que legal, que roupa bacana, dá um parabéns, isso é um feedback positivo. O feedback negativo, o nome diz assim negativo, mas não é algo ruim, é para mostrar para você que é colaborador sobre algo que você fez que não foi bom e que você vai precisar melhorar também. Então, um feedback sobre alguma coisa, alguma atitude, algum comportamento seu que não foi interessante dentro da reunião ou daquela situação de atendimento ao cliente, e aí eu preciso te dizer, olha, não foi interessante por isso. E eu vou explicar o porquê, mas sabendo conduzir isso. Quando é um feedback pessoal, é o chamar a atenção em particular sobre algo que você fez, positivamente ou negativamente, vai depender logicamente da situação, mas é um feedback pessoal. Tem muita gente, não sei se você conhece líderes, que gostam de chamar atenção no meio de todo mundo, isso é muito chato e a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque isso vai deixar a pessoa muito para baixo. Um feedback insignificante, o nome já diz tudo, é aquele genérico, gostei,
foi bom, foi ruim, foi péssimo, mas não diz o porquê, é muito insignificante. Você precisa melhorar a comunicação, sim, mas de que maneira? Eu falo rápido, eu falo devagar, eu falo baixo, eu falo alto, eu sou muito prolixo, ou seja, eu falo demais, então eu preciso entender qual é a forma correta do que eu preciso melhorar. E o feedback ofensivo, esse é totalmente tem fora de contexto. É aquela pessoa que grita, que te chama de preguiçoso na frente dos outros, que fala que você não presta, não vale nada e te deixa muito mal. Então isso não vai valer muito a pena. E aí, meu povo, eu te trago para vocês também como você pode dar um feedback mais eficaz. Seja claro, seja específico, não fique generalizando, como eu falei há pouco. Foque no comportamento, na atitude e não naquilo que a pessoa acredita. Ah, foi pessoal, não. E proponha também soluções. Um feedback sem soluções, ele não vai adiantar muito. Outra questão muito interessante que eu trago para vocês, além de ter esse feedback eficaz, de ser claro, específico, focar no comportamento e propor soluções, é a próxima dica que eu trago aqui para vocês, que vocês precisam demais prestar bastante atenção, porque isso vai fazer a total diferença. Quando eu comunico da maneira correta, quando eu busco ter um comportamento mais adequado e uma forma de comunicar isso, e quando eu proponho essas soluções. Então nós vamos ver aqui no próximo slide que ouvir ativamente é a chave para um feedback de qualidade. Sabe aquela pessoa que fica o tempo todo rebatendo? Calma, escute, fique atento. Se for bom, guarde para você e busque melhorar. Se não foi legal, deixe para lá. E às vezes, muitas vezes, aquele feedback pode ser de uma pessoa que está ali muito dura, muito chateada por alguma coisa que aconteceu. E às vezes ela acaba colocando coisas que não deveriam ser faladas naquele momento. Mas escute atentamente o que aquela pessoa tem a dizer. E depois que você vai rebater de alguma forma. Te trago mais uma outra dica bem interessante. Tenha contato visual enquanto a pessoa fala. Não fique de cabeça para baixo, olhando para baixo. Fazer perguntas. É muito interessante depois você esclarecer onde foi que eu errei, por que eu fiz dessa forma. E tente resumir o feedback. Então, daqui para frente eu vou fazer assim, eu vou buscar corrigir, eu vou buscar fazer dessa forma, que tudo isso vai te ajudar a você melhorar. Geralmente, pessoas que sabem dar um bom feedback, elas querem o teu crescimento, elas querem que você se aprimore. Então, é muito interessante que você tenha essas atitudes, de escutar atentamente, de manter esse contato visual, fazer perguntas onde você precisa melhorar e realmente buscar corrigir. No próximo slide que eu trago para vocês, que é muito interessante, que a gente tem que dar um feedback, tem uma hora certa. Após um projeto, é muito importante, nas reuniões onde você vai fazer um alinhamento daquilo que você precisa melhorar e também após um desafio. Esses momentos aqui são momentos mais cruciais, porque tem gente que gosta de dar um feedback no meio de todo mundo e acaba deixando aquele colaborador muito chateado. Então tem um momento, chame em particular ou numa reunião, mas saiba conduzir isso da melhor forma possível. Daí a importância de se fazer cursos de oratória, porque você vai trabalhar a tua comunicação, a maneira como você vai falar isso, conduzir. Isso é muito importante. Nos nossos cursos a gente sempre ensina isso. No próximo slide eu trago para você também uma informação muito interessante. Como receber feedback? Será que você é uma pessoa que sabe receber? Você mantém a calma, você escuta com atenção, você faz perguntas, tudo isso é interessante, porque se você ficar muito nervoso, começa a brigar com a pessoa que te deu um feedback, aí você não vai ter uma situação muito interessante naquele momento para que você possa acolher e buscar mudar. Então é muito importante manter a calma, respirar fundo. Logicamente que tem alguns feedbacks que são terríveis. Eu geralmente gosto de chamar de love back, porque eu quero dar um feedback mais amoroso para ajudar as pessoas. Mas tem gente que não usa esse termo. É para criticar, para brigar, para reclamar. E outra dica que eu trago para vocês no próximo slide, além de você ter essa mente aberta, você precisa ter cuidado para não ser generalista, aquele, não gostei, foi mal, sim, isso aí não vai ajudar em nada. Não deve ficar focando no passado, isso também não é interessante. Tem gente que só fica focando só em problemas que aconteceram lá em 1930 e cacetado. Criar clima pesado, porque o feedback não é para criar clima pesado, é para melhorar a situação dentro do teu ambiente, para ficar mais favorável. E também o feedback sem contexto, sem você entender nada. Você vai ficar, meu Deus, mas eu não estou entendendo por que falaram isso comigo. Então isso é muito importante que a gente tenha cuidado. Esses são erros de feedback. Outro erro que eu trago para vocês, foque no comportamento, ou seja, qual foi a atitude que aquela pessoa fez que não foi legal, e não fique colocando e fazendo acusações. Tem gente que usa feedback para fazer acusações, e aí o que acontece?
Nada, a pessoa vai ficar chateada com você. Então a gente tem que saber como conduzir. Evite ficar comparando. Fulano é melhor do que você, ciclano é melhor do que você. Antigamente era melhor assim. Isso é terrível. Busque soluções. Julgamento ou focar no negativo o tempo todo, isso também não vai acrescentar muito você como líder, você que é dono de empresa, você que é empreendedor e que tem colaboradores. Então você tem que saber como conduzir. Mas outra dica que eu trago, que é muito interessante. Se você receber um bom feedback, o que é que tem que fazer? O Ed fez agora há pouquinho com a Vanusa. Agradeceu, a gente precisa saber agradecer. A gratidão, ela abre portas. Quanto mais a gente agradece, mais bênçãos acontecem. Quanto mais você reclama, mais seu corpo adoece. Então, se você receber um feedback e fica chateado, com muita raiva, se você não agradece, você pode até adoecer. Isso é uma dica muito importante, essa dica X. Agora eu te trago dica de livros, mas antes da dica de livro, eu quero dizer só o seguinte: uma coisa é ser uma pessoa positiva num ambiente positivo ou neutro, e outra, bem diferente, é ser instrumento de mudança num ambiente negativo. Presta bem atenção nessa dica. Vamos para as dicas de livro para vocês? Primeiro é esse livro aqui, Obrigado pelo Feedback. Esse livro é muito legal, gente. É um livro de Douglas Stoner e ele fala exatamente como isso. Quando a ciência, a arte da neurociência, de dar e receber um feedback, faz a diferença quando ele é bem conduzido. Se você não tiver uma boa comunicação, aí a pessoa, logicamente, que não vai agradecer, porque ela quer melhorar. E a outra dica de livro que eu trago para vocês é como dizer a arte de dar e receber feedback. Esse livro é fantástico, eu tenho esse livro. Ele ensina muito, ele é maravilhoso porque ele fala de como resolver conflitos, de como negociar, de como você pode ter um conflito mais interessante, aliás, como você pode ter uma solução mais interessante com relação às gerações X e Y, que são diferentes. Então são essas super dicas. E mais dicas como essa você encontra lá no meu Instagram, Professor Jackson. Não, Vanusa? É isso mesmo, meu maravilhoso. Nossa, que feedback maravilhoso. Maravilha, maravilhoso estar com você toda quarta-feira de 2022. Gente, é muito bom. Você sabe, Jax, que todas as dicas que você traz é para o crescimento de todos nós. Exatamente. Né? E a gente tem que entender que quando você fala de organizações, é comportamento que você vai ter dentro dos locais onde você fica uma maior parte do tempo, ou o pouquinho de tempo que você fica lá, tem que ser um ambiente de bons feedbacks, né? Porque é para o crescimento da empresa. Isso, né? para o seu crescimento, para o crescimento de todos, então tem que saber conduzir. É para o crescimento de uma liderança, porque quando você se torna um líder, quando você se torna uma pessoa interessante dentro da empresa, você vai crescendo. E muitas vezes é num todo geral, né? Hoje a gente vê que o mercado está gigante, as pessoas estão crescendo dentro do meio, e você tem que entender que você tem que ser grande para o mundo. Você não pode ser grande somente para um espaço. Você tem que crescer para várias empresas. Você tem que olhar dentro de você, fora de você, que você não está sendo visto apenas pela empresa que você presta serviço. Todo mundo está lhe vendo. Todo mundo está lhe vendo. E você tem que pensar grande. Quando a gente pensa grande, a gente vai mais longe. Então eu gostei muito, acho que cada quarta-feira que você vem, você ensina, você ajuda. Eu costumo dizer que o conhecimento e o que vocês trazem, o que você, Jax, traz, é muito legal, porque assim, se dá aquele friozinho na barriga, é porque algo você tem que melhorar. Se não dá, é porque você está indo no caminho certo. E tudo que acontece é para você ter um feedback legal, é para você evoluir, é para você crescer, porque a gente sabe que as emoções são assim. Exato. Você nunca sabe como a sua emoção vai ser trabalhada em alguns momentos da sua vida. Mas quando você tem umas dicas como essa, você pensa, poxa, eu não vou agir assim, eu não vou entrar nessa falta de feedback, porque eu quero crescer. Exatamente. Né? E mais à frente você vai agradecer. Nossa, aquela puxada de orelha, ou aquela dica foi muito útil, foi muito importante. Eu costumo dizer que quando alguém não se importa com você, é porque você não está sendo importante. Com certeza. Quando alguém se importa com você, é porque algo você tem a oferecer. Exatamente. Né? Por isso que na sexta-feira, aliás, no sábado, nós vamos ter a Conexão Impactar com esses profissionais, fonoaudiólogo, inclusive a fonoaudióloga nossa já esteve aqui, a doutora Virginia Amaral. Sim, maravilhosa. Viviane, Torinho, Rogério, não, os melhores Isabela passam... Barbosa. Ei. Todos esses profissionais, eles vão te dar feedback para que vocês possam melhorar a tua comunicação. Isso é uma coisa aqui para vocês, só para dizer que todos os melhores profissionais passam pela produção do Bom Dia News. Oh, eita, gostou, Lorena? Nosso Bom Dia News só recebe os melhores. Que maravilha, Eita, isso é show. Meu filho, é bem peneirado. Para que você que está em casa agradeça os profissionais que a gente tem. Só lembrando que você pode acompanhar o nosso querido Jax através das redes sociais, como ele acabou de apresentar.
E lembrando que toda quarta-feira você tem um encontro com o nosso professor Jex. Olha aí na telinha. Dica X na TV, @professor Jex, ou então você pode acessar o blog do Jex aqui no portal. Verdade. Tem várias histórias legais ali, falando sobre os assuntos que a gente fala. E lá aqui no tudo. YouTube você segue o Jex e automaticamente vai seguindo a Vanusa Coelho TV Com também, toda porque certeza. muitas vezes eu tô com ele lá no YouTube. Exatamente. Adoro. Agora só dizer pra você o seguinte, não basta, Apenas falar. tem que impactar. Precisamos impactar. Com o professor Jex, que na próxima semana vem com mais um tema interessantíssimo, especialmente pra você. Até quarta.